5 horas de paralisação dos rodoviários em São Luís. Ônibus deixam de circular em protesto por mais segurança na capital. Assalto seguido de sequestro relâmpago no Anjo da Guarda termina com linchamento e morte do assaltante. Semana de recessos parlamentares nas duas casas legislativas, CPIs ficam para segundo semestre. Marinha de Imperatriz agora tem novo comandante. E ainda, Índia usa música para contar a história de luta dos povos indígenas. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você de casa, boa noite, Hugo. Boa noite. Começamos a edição de hoje falando sobre a paralisação dos ônibus em São Luís durante toda a manhã de hoje. A interrupção no transporte público dificultou muito a vida do cidadão. Os coletivos que chegaram ao centro da cidade por volta de 8h30 da manhã ficaram parados por 5 horas. E no início da tarde, os rodoviários realizaram uma reunião para avaliar o movimento e elaborar um documento para ser entregue ao governo do estado. Entre os assuntos está o quesito segurança. Após a paralisação de hoje, o Sindicato dos Rodoviários redigiu um documento que será entregue aos governos municipal e estadual. E caso a situação da insegurança não se resolva, está prevista uma nova paralisação. Se não obtivermos resposta num prazo curto, nós iremos convocar a categoria, outras categorias que nos deram apoios para que seja assim ouvido a população usuária de transporte e o trabalhador que até agora está esquecido nesse setor. A principal reivindicação dos rodoviários é a segurança para os motoristas, cobradores e usuários do transporte coletivo. Só este ano foram registrados 317 assaltos na capital maranhense. Ninguém dos poderes, nem do governo, nem da prefeitura, nos procurou para solucionar esse item, principalmente esse item de segurança. Os rodoviários defendem o mapeamento dos horários e das rotas mais perigosas e uma parceria com o Serviço de Inteligência da Polícia para diminuir os crimes contra o transporte público na capital. Policiamento de inteligência dentro dos coletivos, das viaturas nas rotatórias, é muito importante para servir de apoio para caso aconteça algum incidente desse. E isso a gente não vê. As blitz nos ônibus e também nas principais paradas de ônibus não existe. A paralisação da classe dos rodoviários serviu para chamar a atenção de profissionais, empresários e a sociedade sobre o risco da profissão. Muitos manifestantes que estavam no centro da cidade hoje pela manhã reclamaram da falta de segurança. Os ônibus foram parados às 8h30 da manhã. Os rodoviários se concentram em frente à Biblioteca Benedito Leite e, com a ajuda de um carro de som, falam das reivindicações da categoria, sendo a principal delas a segurança dentro dos coletivos. Esta será a última paralisação por falta de segurança. Em apenas uma semana, este motorista já foi assaltado 2 vezes e fala da importância do movimento. Fui assaltado às 10 da noite, numa terça-feira. Na sexta-feira fui assaltado às 13h30 da tarde. O presidente do Sindicato dos Rodoviários considera o movimento positivo. A categoria está todas aí dando apoio ao sindicato. Temos várias entidades como Nova Central, CTB, a Constituição Civil, a União dos Estudantes, DCE está aqui presente dando apoio. A passeata dos rodoviários, que aconteceria em direção ao Palácio dos Leões, foi cancelada para garantir que a manifestação aconteça de forma pacífica. A população usuária de ônibus apoia o protesto dos rodoviários. Já aconteceu muitos assaltos no coletivo, né? E eu me revolto, eu como pessoa humana em casa assistindo ali o jornal, me revolto bastante e estou aqui para apoiar o movimento. Enquanto na região do centro de São Luís, motoristas e cobradores estavam de braços cruzados, em outros bairros a situação foi diferente. Na região da cidade operária e bem próximo ao Hospital Socorrão 2, foi possível registrar vários ônibus circulando pelas avenidas. Algumas linhas não circulam diretamente ao centro da cidade e o itinerário entre bairros fez com que alguns não paralisassem o serviço. O registro foi feito entre 8 da manhã e 9 horas da manhã.
E basta o sistema de transporte público parar que a cidade tem sua rotina alterada. Com o anúncio da paralisação desde o início da semana, muita gente deixou de ir ao centro, onde aconteceu a concentração da paralisação. A queda nas vendas na Rua Grande foi logo sentida pelos comerciantes e o trânsito em outros bairros ficou bem mais leve. Por conta da paralisação, o movimento de pessoas no centro comercial de São Luís caiu consideravelmente. Quem foi ao centro da cidade utilizou vans, táxis e mototáxis para retornar para casa. Motoristas que fazem um transporte de passageiros entre o centro da cidade e vários bairros de São Luís também reclamaram do pouco movimento. Ninguém sai de casa sem ônibus. Aí, já que o pessoal não vem, não tem ninguém para ir nem para voltar, né? Aí prejuízo também. Prejuízo para a gente também, realmente. Com essa greve de ônibus aí não tem como. Quem cansou de esperar pelo fim da paralisação, resolveu utilizar os carros para retornar para casa. Não deu de jeito nenhum. A opção é o carrinho. E no próximo bloco tem política, aqui no Maranhão acontece. E ainda a mesma taxa de estacionamento é cobrada por permanência, com duração bem diferente em São Luís. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora falando de política. E no quadro de entrevistas de hoje vamos falar sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O fim do período parlamentar antes do recesso foi tomado pela aprovação da lei. Sobre o assunto a gente conversa agora com o vereador José Joaquim. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite. Falando sobre essa lei de diretrizes que foi aprovada, foi difícil a aprovação? Foi por unanimidade? Foi de consenso dos vereadores essa aprovação? Olha, primeiro, boa noite, senhores telespectadores da TV Guará, e agradecemos o convite da equipe e dos jornalistas que nos entrevistam, já de antemão. Nós temos a Comissão de Orçamento da Casa, que é presidida pelo vereador Ivaldo Rodrigues. Eu estou como relator e o vereador Pedro Lucas como membro. Nós procuramos, conforme preconiza a Constituição Federal, a lei orgânica do município, a Lei 101, a Lei Complementar 101, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e até a própria Lei 4320, que ela é mais voltada para a concepção do orçamento, mas ela é de 1964, porque nunca foi feita a regulamentação do artigo da Constituição de 88, então ela prevalece, né? Então são instrumentos fundamentais para a análise dos três grandes instrumentos que a Constituição de 88 colocou para o Legislativo analisar, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que é a Lei de Diretriz Orçamentária e que é a Lei Orçamentária Anual. Sendo que agora, no primeiro período ordinário, o Poder Executivo tem que apresentar à Câmara, e apresentou dentro do prazo legal. E aprovou? A Câmara aprovou, sim, apresentou o projeto de lei, se chama Lei de Diretriz Orçamentária. Esse projeto recebeu numeração na Câmara, foi o 88, e nós, vereadores, temos até o dia 17 de julho para aprovar. Se não aprovarmos, não entraríamos em recesso e ficaria discutindo só a LDO. É o único instrumento que, não sendo aprovado, não permite haver o recesso. O Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, se não forem aprovados até o dia 22 de dezembro, não impede o recesso parlamentar. Foram aprovadas emendas? Foram entregues, apresentadas emendas? Sim, foi. Nós cumprimos o calendário estabelecido. No dia 1º de julho houve audiência pública, porque é obrigatório por lei a audiência pública, convidada a sociedade, a imprensa, que eu quero parabenizar, de São Luís, e que a gente sempre tem o maior carinho e respeito, divulgou. E agora, ainda, o que eu sinto é que a nossa comunidade, eu sou povo, sou gente, ainda não está preparado no Brasil inteiro
para a importância dessas audiências públicas para você discutir esses instrumentos que são de planejamento. Foi pouca a participação do público, pouca da participação da população? No meu entendimento, ainda é muito pouco. Precisa isso chegar nos conselhos municipais, na sociedade civil em geral, dos diferentes segmentos. É muito importante até para o próprio parlamento. Agora, o quantitativo de vereadores na audiência pública do dia 1º de julho foi bastante significativo, quase a unanimidade dos senhores vereadores, e tivemos a presença do Poder Executivo, porque ele pode comparecer, e foi na pessoa do secretário de Planejamento e sua equipe e da secretária de Fazenda, que fizeram uma breve exposição, e o professor Dr. Samuel Melo, que é procurador legislativo da Casa, também fez uma exposição a respeito da LDO. Daí em diante, foi dado prazo até o dia 8 de julho para a apresentação das emendas dos senhores vereadores. Foi prorrogado por mais 24 horas, é normal isso acontecer no parlamento, e nós recepcionamos como relator as emendas e o projeto para estudar, juntamente com a comissão e com o apoio da assessoria, principalmente da Procuradoria Legislativa da Casa. Foram 3 vereadores apresentaram emendas, o vereador Fábio Câmara, 3 emendas, o vereador Marlon Garcia, 2 emendas, e o vereador Francisco Carvalho, 1 emenda. Qual foi aprovada? Dessas 6 emendas, acatada pela relatoria, só foi acatada 1, mas todas as outras foram tecnicamente justificadas, porque você tem que haver, não há nenhuma crítica a qualquer colega, é uma questão de posicionamento. Você tem que haver o aspecto da inconstitucionalidade ou ilegalidade e do mérito. Inclusive, praticamente, quanto ao mérito, por exemplo, 2 emendas ou 3 você pode destacar, mas só que não havia cobertura de como introduzir no projeto de lei orçamentário por algum aspecto da constitucionalidade. Quer ver? Por exemplo, houve uma emenda, não sei se eu devo dizer o autor, vocês me ajudem, eu devo dizer, o vereador Fábio Câmara apresentou uma emenda dos 4,5%, que é o repasse da Câmara. O texto constitucional, o artigo 29A, ele diz, não pode ultrapassar, tá certo? 4,5% nos municípios que tem, o texto não é nesse teor, ele vai ter no inciso 4 lá o 4,5%. Não pode ultrapassar. Ele quis botar, será de 4,5%. Ora, você, no aspecto, você vendo o texto constitucional, tem que prevalecer o teor do texto constitucional. Uma forma de dar um parecer. Exatamente, ser analisado. Vereador, nós queremos aqui muito agradecer a sua participação, sua presença, sua contribuição com essas informações aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço o convite, não sei se aproveitei o tempo e prestei os esclarecimentos que era a expectativa dos senhores e senhoras. Com certeza, obrigada. E a governadora Rosina Sarney encerrou essa semana do governo itinerante autorizando obras de infraestrutura na cidade de Arari. A governadora destacou a parceria do governo com os municípios. Foi assinada a ordem de serviço autorizando obras de pavimentação de vias urbanas de Arari e o serviço de pavimentação vai beneficiar os mais de 28 mil habitantes. A obra conta com recursos do governo do estado na ordem de mais de R$200 mil. E o ministro da Saúde vai desembarcar em São Luís nesta segunda-feira. Alexandre Padilha vai discutir com o governo sobre o programa Mais Médicos, que prevê a contratação de profissionais estrangeiros para suprir as necessidades dos municípios. A bancada federal maranhense cobra do governo federal a liberação de recursos de emendas ao orçamento da União e a contratação de médicos para o estado. Bom, e a taxa de estacionamento, que é cobrada de acordo com o tempo de permanência dos carros, mas o período e o valor causam transtornos aos motoristas. É que o preço acaba sendo o mesmo para quem fica 3 horas ou para quem fica por apenas alguns minutos nos estabelecimentos. O movimento é intenso e demonstra que este é um negócio bem lucrativo. Mas apesar de ser legal, a exploração de estacionamentos privados, como em shoppings, hospitais, no aeroporto da capital, escondem armadilhas que custam caro ao bolso de quem precisa, ou melhor, é obrigado a usar esse tipo de serviço. Estas placas são indicativo desta situação.
De 15 minutos a 3 horas, o preço é R$ 3,00. Isso quer dizer que se o motorista deixar o veículo por 16 minutos, irá pagar o mesmo valor de quem deixar por 3 horas. Para o deputado J. Pinto, isto precisa ser regulamentado. Nós não podemos legislar sobre a questão privada de chegar a impedir a questão da cobrança, mas nós podemos apresentar aqui nesta casa um projeto que possa regular essa cobrança. Eu sempre digo que essa cobrança ela passa a ser abusiva, porque a partir do momento que você fica 15 minutos não paga, mas se passar 18 minutos, 20 minutos, você paga 1 hora. Então, quer dizer, na hora que infraciona, você começa a pagar aquilo que você não está lá. O deputado diz que vem fazendo um estudo para apresentar um projeto sobre a matéria. A iniciativa do deputado vai ao encontro das reclamações dos usuários dos serviços. Mas eu acho que deveria ser grátis, eu não concordo não. Eu não acho justo, porque a gente já paga tanto imposto para pagar mais esse ainda. De acordo com a promotora de defesa do consumidor, Lídia Cavalcante, poucos consumidores reclamam sobre o assunto, mas no entendimento dela, nada poderá impedir a cobrança, porque nem Estado, nem município possui competências para legislar sobre o tema. Seria necessário alterar o Código Civil. Quem pode legislar sobre isso é o Congresso Nacional e não o Estado e nem o município. Então, a questão da regulamentação é uma coisa, agora a não cobrança é totalmente diferente. O deputado J. Pinto informou que em outras capitais brasileiras existem leis que proíbem a cobrança, mas a promotora informa que isto é inconstitucional. Se é um direito do empresário cobrar, ele não cobra se ele não quiser, mas se ocorrer algum dano ao patrimônio ou à vida de um consumidor que está ali no estacionamento, que é vinculado, que é dele, ele é responsável. Veja a seguir, secretário de Segurança do Estado vai à Imperatriz para tratar de investimentos na área. E ainda enfermeiros são capacitados para atender pacientes com hanseníase. A gente volta em instantes. A Câmara e a Assembleia entraram em recesso. Para garantir o período de descanso dos vereadores, foi aprovada a toque de caixa a Lei de Diretrizes Orçamentárias e deixaram a conclusão dos trabalhos da CPI do Bom Peixe para o segundo semestre. Na Assembleia Legislativa, os deputados também deixaram para o segundo semestre os trabalhos da CPI da violência contra a mulher. Segundo o presidente da Casa, deputado Arnaldo Melo, os parlamentares obtiveram um saldo positivo neste primeiro semestre. E a produção dos vereadores e deputados estaduais maranhenses é assunto para o nosso comentarista de política, Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Hugo, Daniela. A Assembleia passou para o segundo semestre. Dizem os dois presidentes da Assembleia e da Câmara de Vereadores de São Luís que os resultados desse semestre foram positivos. O presidente da Assembleia Legislativa, Arnaldo Melo, fez um longo discurso e analisou todas as ações do governo, principalmente as itinerâncias que a Assembleia fez pelos municípios e concluiu que o resultado foi positivo. Mas tanto a Câmara quanto a Assembleia Legislativa deixaram em aberto, inconclusas, as duas CPIs que cada casa está trabalhando nela desde o primeiro semestre. E essas CPIs, a da Câmara, para investigar sobre a má utilização de recursos públicos na aquisição de peixe para o programa que é distribuído ou vendido na periferia de São Luís, na administração passada. Esse programa foi suspenso e até agora não voltou. Na Assembleia Legislativa, a CPI era para investigar a violência contra a mulher. Foi proposta pela deputada Elisiane Gama e depois, de uma hora para outra, o plenário da Assembleia resolveu retirar a CPI do controle da autora da proposta e transferiu para a deputada Francisca Primo, do PT. E daí, então, os trabalhos desandaram. Na Assembleia Legislativa não teve qualquer consequência desses trabalhos, pouca coisa foi realizada, embora se saiba que é um tema bastante explosivo. A violência contra a mulher ela permanece cada vez mais desafiando as autoridades e a própria consciência da população com relativo a essa discussão. Na Câmara de Vereadores,
a CPI do Bom Peixe até que andou, mas não houve tempo para concluir. Ficou tudo para o segundo semestre. Os vereadores e os deputados vão ter que fazer relatórios. Esses relatórios aqui, certamente, os respectivos responsáveis pelos pareceres vão ter um grande trabalho em encontrar substâncias para fazer um documento que convença e que sirva de base para algum tipo de ação na justiça, tanto na esfera do município quanto na esfera do Estado. E é isso que realmente a população vai esperar, porque tem muita coisa ainda para ser realizada nas duas CPIs. O exercício do primeiro ano, a metade do ano corrente terminou e nada aconteceu nas duas CPIs. Eu quero só para encerrar aqui, dizer que nós estamos aqui, nós dois companheiros aqui da bancada, estamos completando 2 anos de TV Guará, uma emissora que veio para ficar e realmente tem demonstrado a capacidade incrível de fazer um trabalho jornalístico sério, democrático, transparente e, acima de tudo, competente. E é isso que a população, esse canal de comunicação que foi colocado à disposição da população de São Luís e do Maranhão. E a gente realmente tem que parabenizar os telespectadores da TV Guará por esses 2 anos que a emissora está no ar. Obrigada, boa noite, Borges. Hugo e Daniela. Obrigado, a gente agradece a sua participação aqui na equipe do Maranhão Acontece, né, Hugo? Verdade. Parabéns para toda a equipe. Profissionais da área da saúde estão participando de uma oficina de atualização do atendimento a pacientes portadores de hanseníase. Embora a incidência da doença tenha reduzido no estado, os números ainda são considerados altos. 3.642 casos de hanseníase foram diagnosticados no Maranhão no ano passado. A doença é transmitida por bactéria e causa vermelhidão e falta de sensibilidade na pele. Apesar do grande número de registros identificados no estado, a incidência tem baixado nos últimos anos. Eram 59 casos para 100 mil habitantes e agora está em 54 casos a cada 100 mil pessoas. De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, a hanseníase está associada à pobreza. Porque tem uma relação direta com as condições materiais de existência, o ambiente em que vive, o contato prolongado, a falta de ventilação no ambiente em que as pessoas vivem, a baixa condição nutricional. Então, o padrão de resposta humana ou corporal ao enfrentamento do Mycobacterium leprae é muito baixo. E aí as pessoas contraem a doença e permanecem com ela durante muitos anos, caso elas não sejam tratadas. Durante muitos anos, pacientes com hanseníase eram submetidos ao isolamento na colônia do Bonfim, onde funciona agora o Hospital Aquiles Lisboa, que é referência no tratamento da doença no estado. As regiões Tocantina, dos Cocais, do Vale do Pindaré e Alto Turi apresentam os maiores índices de doentes com hanseníase. A coordenadora estadual do programa de hanseníase diz que a situação é preocupante. Nós temos índices muito elevados. A nossa incidência hoje no estado é de 54 doentes por 100 mil habitantes. Acima de 40 doentes por 100 mil habitantes caracteriza qualquer região, município por hiperendêmico. Então nós estamos acima do nível máximo de endemicidade. E é um grande desafio para nós que trabalhamos na Secretaria de Estado da Saúde conseguir controlar e futuramente, quem sabe, eliminar essa doença. O tratamento da hanseníase tem duração de 6 meses a 1 ano e é feito gratuitamente nas unidades básicas de saúde de todos os municípios do estado. A doença, que se não for tratada causa deformação em partes do corpo, como orelhas e nariz, tem cura. O tratamento de hanseníase, ele consiste num poliquimioterápico, né? Que é uma série de drogas que elas já são elencadas no blister, né? E esse tratamento ele pode durar de 6 a 12 meses. 6 meses para os paus bacilares, 12 meses para os pacientes com diagnóstico multibacilar. O juiz Carlos Roberto Gomes de Oliveira Paula é o novo juiz auxiliar da capital. O magistrado foi promovido segundo o critério de antiguidade durante a sessão plenária da última quarta-feira, em razão do afastamento do titular Jamil Aguiar. Com 15 anos de carreira, Carlos Roberto passou pelas comarcas de São Domingos do Maranhão, Mirador, Viana, Vargem Grande e Bacabal. Carlos Roberto foi escolhido por unanimidade.
O secretário de Segurança do Estado, Aloysio Mendes, participou ontem de uma reunião com militares na cidade de Imperatriz. O encontro reuniu ainda os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Na pauta da reunião, as demandas da categoria para melhorar a segurança. A reunião aconteceu no auditório do 3º Batalhão de Polícia Militar em Imperatriz, onde, além do secretário de Segurança do Estado, Aloysio Mendes, estiveram também presentes no encontro o comandante-geral da Polícia no Maranhão, Coronel Franklin, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Vanderlei. No auditório, representantes da PM e do Corpo de Bombeiros da região tocantina puderam expor as carências e as maiores demandas das corporações ao secretário e aos comandantes gerais. É de extrema importância não só para a classe, mas para a sociedade, porque na reunião como essa tem-se a oportunidade de discutir toda uma questão que envolve os principais envolvidos na segurança pública, que são os policiais e os bombeiros militares, e que nós, como ponta da rama que estamos de frente com a problemática, podemos passar para um secretário qual é a realidade nua e crua que acontece aqui. Para os comandos do Corpo de Bombeiros, bem como da Polícia Militar, uma oportunidade de discussão que estreita os relacionamentos e aproximam as ideias na busca de soluções. A gente tem como realizar os nossos planejamentos focado a essas demandas. E por isso que é bastante importante a participação de todo o efetivo das corporações. Com isso, quem ganha naturalmente é a população e os policiais que integram as instituições, que terão um benefício maior, mais companheiros para facilitar nessa questão da folga e trabalhar de forma mais motivada. Para o secretário Aloysio Mendes, esse primeiro fórum de debates terá continuidade e ouvir quem está na linha de frente da segurança é o caminho para a solução de muitos problemas. Eu acho que essa conversa direta, franca, com os militares é extremamente salutar para o bom andamento do Serviço de Segurança Pública e para o bom entendimento de que políticas o governo tem implantado com relação à atividade militar. No próximo bloco, os números dos animais apreendidos em São Luís. E ainda, Índia usa música para falar dos problemas dos povos indígenas. Nós voltamos em instantes. De volta agora falando dos números de apreensões de animais em São Luís. Levantamento aponta que já foram registradas mais apreensões este ano do que em todo o ano de 2012. O Brasil é um dos países do mundo que mais exporta animais silvestres ilegalmente. Um negócio que movimenta US$1 bilhão e comercializa cerca de 12 milhões de animais anualmente. No Maranhão, de janeiro a julho deste ano, foram resgatados 183 animais. O número é maior que o quantitativo referente a todo o ano de 2012, que teve 154 apreensões. A maioria desses animais era pássaros. Nós temos um dado estatístico do ano de 2012, de janeiro a dezembro, de 153, e de janeiro a julho nós já temos 184, em função desse aumento da fiscalização e também de pontuar essa fiscalização em locais mais estratégicos onde acontecem os ilícitos. Após serem apreendidos, os animais são levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, os CETAS, do IBAMA. Atualmente, são 200 animais em reabilitação para serem devolvidos à natureza. As aves são capturadas na região metropolitana de São Luís e em municípios da Baixada Maranhense. São vendidas por preços que variam de R$ 150 a R$ 200. Segundo o Batalhão de Policiamento Ambiental, as saídas da capital também são áreas onde os animais são capturados. Temos as rotas de circulação da cidade, entrada e saída de São Luís, da entrada da Estiva, na rampa Campo Melo, na Ponta da Espera. São locais onde acontece porque de trânsito. As pessoas vêm do interior do estado, vêm de áreas onde há facilidade de encontrar esses animais, trazendo para a capital. Muitas apreensões também são feitas em residências, após denúncias recebidas pelo batalhão, que podem ser feitas pelos números 3223-5800 do Disque Denúncia, o 3249-9154 ou por meio do 190.
No Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, na Praia Grande, centro da cidade, acontece o evento A Semana dos Povos Indígenas. O objetivo desse evento é manter preservada a cultura indígena do Maranhão. Bandeira. O que chama a atenção é a presença de uma cantora. Ela é índia, nasceu no Amazonas, com o dom da música. Ela usa o canto para contar a história de luta dos povos indígenas. Você vai ver a O dom da música já nasceu com Dijuena Ticuna, mas ela só decidiu mostrar ao mundo em 2006, cantando profissionalmente. A amazonense da aldeia Ticuna Umariaçu II tem voz doce e marcante. A única da família a ser cantora profissional. Por isso, precisou batalhar muito para seguir na profissão. Minha mãe ela é cantora, tem um grupo em Manaus que chama Votimancu. E meu pai se envolveu com arte no teatro, fez muitas peças. E eu resolvi fazer um grupo, onde eu desenvolvi meu trabalho com meus irmãos mesmo, né, que a gente canta música bem tradicional do povo ticuna. Então, desde lá, eu comecei mesmo a trabalhar, fui atrás de saber mais do meu trabalho, do meu povo. Aqui no estado, ela veio cantar na abertura da Semana dos Povos Indígenas do Maranhão. A inspiração dela para cantar vem da própria história, a luta do povo indígena por direitos. Um dos sonhos de Dijuena é gravar o CD solo com músicas autorais, todas no dialeto ticuna, sonho que está se transformando em realidade. E é um trabalho mística, né? Uma coisa que vai ser misturado com outras percussões diferentes da minha cultura. Ela já fez várias apresentações em diversos lugares do país. Entre essas apresentações, no Rio Mais 20, que aconteceu no ano passado na cidade do Rio de Janeiro. Dijuena, como foi essa experiência? Então, uma das experiências assim, que eu vivi naquele momento é de saber que eu que abri a primeira tenda, né, da Universidade PUC, cantando hino nacional. Eu também estava com os meus parentes, né, no acampamento Terra Livre, né, e apresentei não só o hino nacional, como apresentei as minhas músicas tradicionais. Será que você poderia também cantar um pouquinho do hino nacional pra gente? Ah, sim, com certeza. Ipiranga pet navanango pet, ora guidum ganhemos em cagan. Aku japon uru jamema ke nyator nane tu vananai ye manatanu navu igu angke tor para chakmani tenang. Confira agora o que acontece amanhã. Integrantes dos Conselhos Municipais de São Luís vão realizar uma audiência pública às 14h na Escola Mário Meireles, que fica no bairro Pedrinhas. Na oportunidade vai ser discutida a proposta do Plano Plurianual 2014-2017 de São Luís. A Prefeitura de São Luís vai promover às 8 da manhã, no Parque do Bom Menino, uma edição especial do projeto Brincando nos Bairros. A ação vai ser realizada em parceria com o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e destinada a crianças de 5 a 12 anos. Fundação Municipal de Cultura vai iniciar amanhã a inscrição para a 4ª edição do Salão de Artes de São Luís. Artistas e coletivos interessados podem se inscrever até dia 19 de agosto, na Galeria Trapiche. A premiação é de R$15 mil. O Maranhão Acontece e acaba aqui, a gente volta amanhã. Boa noite para você, até lá. Ótima noite para você, até o Dia News às 11h30 da noite. TV Guará, diferente por natureza.